Boa tarde. Essa Good afternoon. This is our third roundtable of the day on Thursday. It's a story about the book. Before the book, we use book in the title somewhat for you to understand what we're going to be discussing, but it's a book, a story about long before the book became the book. Conjunto de vídeos em homenagem a Hilda, que nosso parceiro Arte1 sempre faz com a gente, e são os novos leitores da Hilda. Então, é uma combinação interessante da gente trazer uma história muito antiga do livro e mostrar os novos leitores da Hilda. E queria registrar que a Hilda era grande leitora, tinha uma grande biblioteca, era muito interessada em livros antigos e também acompanhava o que era contemporâneo. Para mediar essa mesa, e ela vai fazer a apresentação do nosso autor, é a Lilia Schwartz, que tem livros sobre biblioteca, que é a Longa Viagem da Biblioteca dos Reis. Ela é historiadora, antropóloga. Ano passado fez uma linda apresentação sobre o Lima Barreto. Ela vai, depois da mesa, autografar essa biografia e também seu novo livro, ao lado do historiador Flávio Gomes, Dicionário da Escravidão e Liberdade. Bom, uma boa tarde, uma boa conversa, e eu deixo agora a palavra com a Lília. Muito obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. É com grande alegria que eu apresento agora o Christopher de Hamel, que é Fellow do Corpus Christi College, em Cambridge, Fellow Librarian da Parker Library. Hamel é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes especialistas em manuscritos medievais no mundo, e o livro sobre o qual nós vamos conversar hoje, Manuscritos Notáveis, ganhou o Duff Cooper Prize em 2016 e o Wolfram History Prize em 2017, dois prêmios importantíssimos nessa área. Hamel recebeu outro prêmio, o primeiro deles, ainda estudante em Oxford, com a sua tese sobre os comentários bíblicos do século XVII. Em 1955, Hamel começou a caçar manuscritos raros para Sotheby e ficou 25 anos caçando manuscritos. Hamel é autor de vários livros, eu vou citar apenas alguns. Scribes and Illuminators, pelo British Museum, de 1992. The Book, A History of the Bible, da Phaidon, de 2001. E hoje nós vamos falar do seu livro mais recente, chamado Manuscritos Notáveis. Esse é o seu último livro publicado, um livro publicado em vários países e também aqui no Brasil. O livro é todo descrito em primeira pessoa, como se, junto com o Hamel, nós viajássemos a diferentes lugares, entrássemos em bibliotecas inacreditáveis, em coleções maravilhosas, e, junto com ele, nós vamos abrindo os manuscritos notáveis, como ele diz, e seguindo a expertise que só o Christopher, vocês verão, pode ter. Por isso, o livro, quem sabe, podia ser chamado Entrevistas com Manuscritos, uma vez que cada capítulo traz uma nova biblioteca e nela um novo manuscrito que é tratado sempre como uma espécie de celebridade. Vocês vão ver agora. Eu proponho, então, que nós passemos agora a visitar alguns desses manuscritos, termo que literalmente quer dizer escrito à mão e se refere aos livros produzidos antes da entrada da máquina da imprensa no final do século XV, inventada, acho que vocês sabem, por Johannes Gutenberg. Então, vamos lá. Good afternoon and very welcome. Thank you very much. I'm going to start with our first question. Christopher, could you tell us a bit about your life among medieval manuscripts? Pode contar um pouco da sua vida entre os manuscritos medievais. Como você começou e aonde você trabalha atualmente? Me pediram que falasse sobre minha vida desde o início até agora. Eu nasci em Londres, mas quando tinha 4 anos, meu pai aceitou um emprego na Nova Zelândia. Eu tenho 1 ou 2 imagens para ilustrar o que eu estou dizendo. Eu não sei onde aparece a imagem.
Sim, tudo bem. Foi a primeira imagem. É o livro que devo abordar hoje. Meu pai aceitou emprego na Nova Zelândia e nós viajamos neste navio que chamava-se Rangitoto em 59. Devo contar que Nova Zelândia é parecido com o Brasil no sentido de que é tão longe quanto a Europa medieval, que é o dobro da distância do Brasil. E se vocês se interessam da Idade Média na Inglaterra ou Europa, você vê catedrais e castelos, etc. Mas na Nova Zelândia ou Brasil não há nada tão antigo, exceto as coisas que se movem. E o que se move são livros. Livros se transportam facilmente. Quando eu tinha 12 anos, eu me deparei com a biblioteca pública em Dunedin, no sul da Nova Zelândia, que tem uma pequena coleção de manuscritos medievais, inclusive este aqui, que do século XV, é o livro de horas de França. Com 12 anos, eu fiquei cativado por isso. Eu achei maravilhoso esse livro de horas. Era uma biblioteca pública que podia pegar os livros e virar as páginas. Eu colecionava selos também. Meu selo mais antigo era do século XIX. Esse livro era do século XV. Eu achei incrível. Então, e o livro mais antigo, o manuscrito no hemisfério sul, é uma folha de um livro, a Bíblia do século XIX. Eu pedi emprestado. Disseram que claro que sim. Eu levei isso para casa no ônibus da escola. Meus pais ficaram atônitos e um dia, em 64, eles adquiriram outro livro antigo, a biblioteca, aliás, quando eu tinha que estar, e me fotografaram olhando esse livro. Sou eu à esquerda aqui, com 13 anos, olhando o manuscrito na Nova Zelândia. Era um passatempo escolar. Eu frequentei a universidade na Inglaterra depois de 3 anos, trabalhando com manuscritos. Eu entrei na casa de leilões Sotheby's, em Londres. Comecei a trabalhar onde meu trabalho era catalogar manuscritos medievais. Eu trabalhei 25 anos nessa casa de leilões. O primeiro manuscrito que descrevi para eles era esse bestiário, uma enciclopédia de animais é um elefante. Nunca haviam visto um elefante na Alemanha medieval e levamos uma exposição em Munique antes da venda. Então, um homem chegou com um manuscrito que ele disse que ele mesmo havia ganhado. E isso também foi vendido. O livro de horas de Spinola é o item do capítulo 12 no livro que vou abordar aqui. É o assunto da imagem na capa da edição brasileira do meu livro. Então, isso foi pintado, esta altura foi pintado na Holanda do Sul, em Antuérpia, talvez Ghent, em torno de 1515. É outra miniatura mostrando uma imagem maravilhosa, esse manuscrito do século XVI. Então, naquela época, eu vi muitos manuscritos. Até cheguei a São Paulo e trouxe uma coleção de manuscritos de São Paulo também. Eu me diverti muito. Em 2000, eu passei para a Universidade de Corpus Christi, em Cambridge, que foi responsável pela Biblioteca de Parkhurst, que é uma das melhores coleções pequenas de manuscritos que existe. O marido de Lili visitou também. Espero que todo mundo visite, mas talvez não todo mundo ao mesmo tempo, que não comporta toda a parede. Então, tem 600 manuscritos medievais, mas o mais antigo é este aqui, do século VI, aliás, no final dos anos 500, o assunto do primeiro capítulo do livro que devo abordar hoje. E isso foi levado à Inglaterra por Santo Agostinho de Cantuária na época da conversão da Inglaterra, o mais antigo objeto da Inglaterra, a não ser objetos arqueológicos. É o evangelho mais antigo na existência. É um livro importantíssimo. Quando o Papa visitou a Inglaterra há 8 anos atrás, eu tive a honra e experiência de ficar na frente do altar da abadia de Westminster, segurando esse livro, enquanto o Papa e o arcebispo de Cantuária se ajoelharam na frente do livro, aliás. Então, desde então, um ano atrás, ainda sou obcecado com manuscritos medievais. Foi assim que comecei.
É uma pergunta simples para você. O que é o manuscrito? Então, como eram feitos e como devemos utilizar essa palavra? Iluminador. Eu não sei como é que funciona aqui. O laser. Tudo bem, aqui. A pergunta que fizeram é: o que é um manuscrito? Primeiro, é uma palavra latim, manuscrito, escrito à mão. E o fato é que são livros feitos à mão. Não havia impressão. A impressão foi inventada em 1450. E antes disso, todos os livros eram feitos à mão. E eu não estou tão interessado porque estão feitos à mão. Eu tenho interesse porque são medievais. Eu trabalho na vida inteira os livros escritos e produzidos, encadernados, iluminados entre o final do Império Romano e o século XV. A imagem mostra um homem fazendo um manuscrito. São copiados à mão. Não há maneira fácil. Não é que gostassem tanto, simplesmente era assim que os livros eram feitos naquela época. As pessoas dizem que é uma arte morta. Claro que há muitos escribas, há muitos escribas no Brasil. A imagem que eu mostra Donald Jackson, que é um escriba inglês trabalhando no país de Gales, que escreveu um manuscrito iluminado dele mesmo. Ainda há pessoas interessadas na fabricação de manuscritos. Como o homem na imagem mostra, ele tem canetas de bico de pena, ele escreve os livros à mão, com bico de pena. Quase todos os manuscritos medievais são feitos em pergaminho ou velino, que são peles de animais. No Brasil, vocês não precisam saber que as vacas são retangulares com pernas em cada canto. Se você pegar a pele de um bezerro e se você raspar, você acaba com uma folha de papel e você dobra mais uma vez e corta e abre, cortando, e já que começa com um retângulo, quando você dobra, acaba meio sem jeito. Então faziam livros porque era o formato das peles de animais. Ainda fazemos isso, e o motivo que todo livro conhecido tem esse formato é porque os antepassados eram feitos dobrando o pergaminho, e o pergaminho é assim porque vem do animal, da vaca no caso, ou do bezerro. Escrevem à mão normalmente com a pena de bico de pena, que é uma pena aqui. Ele é um dos evangelistas, Mateus, escrevendo um manuscrito com o bico de pena, e numa mão ele tem uma faca e depois uma pena. A faca é para apontar a pena que você faz a cada 5 minutos e para, portanto, canivete de pena. Se você cometer erro, você raspa com a faca. Então, simplesmente escreviam os livros à mão, não a maneira rápida de fazer. A escrita é feita primeiro. A escrita é feita antes da iluminação. Há alguns manuscritos inacabados que, como você vê, que fizeram o formato da forma, mas escreve primeiro, depois ilustra, e depois é passado para ilustrador ou iluminador. Aqui é um autorretrato de um iluminador de Simon Benning, e ele trabalhava no manuscrito que está na capa da edição brasileira do meu livro. O de Bruges, o iluminador, está na mesa dele segurando óculos que usava com aumento, e ele que ilustra. Então, eles fazem o desenho primeiro, desenho com muito cuidado. Como crianças disseram que não se deve desenhar antes de pintar. Eles desenhavam primeiro com muito cuidado, desenhavam com tinta, e o motivo pela tinta é que você pode pintar por cima, depois fica colorido. E se contém ouro, o ouro é colocado primeiro. E Lili me pediu que contasse rapidamente o que é iluminador. Manuscrito iluminado. Muitos manuscritos contêm ouro. Eu não tenho que contar que talvez em Paraty da importância do ouro na história brasileira, inclusive, mas o folhado a ouro ainda dá para comprar. É ouro puro que é feito, assim, amassado e é usado amplamente nos manuscritos, e dá para comprar
das lojas de artesãos e parece assim, isto é ouro puro, é incrivelmente fino, é uma das folhas de ouro que você pode bater com o martelo e até ficar finíssimo. Então, colocava um desenho aqui primeiro, pintado com cola, e depois colocava a folha de ouro e imprime, e depois fede por causa do... O ouro quase não tem espessura, não tem peso. Isso é ouro puro, gente, e o ouro é pesado. Vejam como cai rapidamente. Deixa um pouco comigo, diz a Lili. Então, quando as mulheres me pedem ouro, eu sempre dou um pouco de ouro para elas. Tudo bem. Então, o ouro vai primeiro, depois é polido, e depois as outras cores são acrescentadas. Então, colocam o ouro, como fizeram aqui, ficaram o esboço da imagem, depois de cima para baixo enche as cores são colocadas à mão. E acaba sendo com essa imagem. É como é feito o manuscrito medieval, rapidamente. Muito obrigado. Então, vamos falar um pouco sobre outra biblioteca e outro documento. Vamos falar sobre Arateia de Leiden. Você disse no seu livro, você escreveu no seu livro, que plágio é um anátema. Plágio é um anátema. No entanto, na Europa medieval, era um objeto de admiração. Você pode falar um pouco sobre plágio e também sobre este manuscrito aqui, que é mantido em Leiden? Talvez me pediram, a pergunta mais intelectual que já me fizeram num público como esse, sobre toda a questão filosófica de plágio. A culpa é da Lili. Está me provocando. Então, vale a pena dizer que cada manuscrito medieval é uma cópia de outro manuscrito, a não ser que seja autografado. Quando o autor está escrevendo, cada manuscrito é uma cópia de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia. Então, tudo que nós sabemos sobre a Idade Média, todos os textos antigos, inclusive a Bíblia, e toda a literatura clássica, e cada texto da Idade Média sobreviveu num único manuscrito. Alguém copia a cópia e faz uma cópia da cópia da cópia e vai assim sucessivamente durante centenas, se não milhares de anos, que faz parte do fascínio do estudo dos manuscritos medievais, acompanhando como os textos são repassados e transmitidos um ao outro. A pergunta que me fizeram especificamente tem a ver com um dos capítulos do livro que vamos falar hoje, que descreve do século IX, o manuscrito na Biblioteca de Leiden, na universidade, e é um texto clássico, que é uma imagem, e é um daqueles livros sobre os astros. E aqui é ciência antiga. O escriba que fez imitou o manuscrito romano antigo. De fato, tinha o manuscrito romano na frente quando ele estava copiando. E ele faz esses retratos mostrando as constelações. Eu não sei se dá para ver, mas as estrelas, de fato, estão marcadas em torno da borda aqui e na perna dele, desse soldado. Explica as constelações. Aqui é a cobra dando volta nos ursos, urso maior e urso menor. O que fizeram foi copiar de um manuscrito clássico. Não compreendiam, eu não compreendo, é muito difícil esse latim, eu não compreendo bem os astros, mas é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Eles sabem que é muito importante, que é muito antigo, e levanta essa questão filosófica muito importante. Na Idade Média, a originalidade não era vista como uma coisa boa. Não era. Sempre preferiam conhecer os autores. Se você inventa, você escreve uma história nova. Então, Chaucer, escrevendo uma história de ficção, sempre começa dizendo: me disseram, aqui é uma história que vem de muito antigamente, mesmo quando eles inventaram. Ou seja, se você está escrevendo uma tese de doutorado, eles procuram originalidade. Na Idade Média, não procuravam originalidade. Habilidade, sim. A habilidade em copiar e reproduzir, mas você reproduz algo muito mais antigo. E essa transmissão do conhecimento antigo de uma geração para outra realmente é uma coisa muito importante, passando por todos os manuscritos medievais. Respondi ou não?
Uma pergunta sobre o livro de horas que você aborda também. Dá para explicar, primeiro, dá para explicar o sentido do livro de horas? O que significa? E pode falar sobre o livro de horas de Joana de Navarra, que é um livro da segunda parte do século XIV. Então, esse livro agora está na Biblioteca Nacional da França, em Paris, sim. O livro de horas, o livro de horas, como as horas do seu relógio, é o livro de preces de um leigo. É um manuscrito que sobrevive dezenas de milhares. Alguns talvez de vocês tenham um livro de horas. Foram publicados extensamente para particulares, pessoas privadas, no final da idade século XIV, início do século XVI. A ideia é que você deveria abrir o livro de horas e ler uma seleção de salmos e orações em honra à Virgem Maria em cada das 8 horas do dia, matinas, vespertinas, etc. E as 8 divisões do dia medieval, de matina até vespertina e mais. E para leigos, não era para uso pelos sacerdotes, era para usar em casa, e grande número de pessoas tinham esses livros de horas. Era um livro que muitas crianças aprendiam a ler com os livros de horas. São muito comuns. O mais comum deles do mundo é Trériger, do Duque de Berry. Tem um manuscrito iluminado para o Duque de Berry, na França, nesse museu, e nem todas as horas são tão pequenas. Alguns são muito pequenos, humildes, modestos e baratos. Qualquer um pode comprar, se quiser. Livros de horas sobrevivem em grandes números. A segunda parte da pergunta é se eu poderia... Não, eu vou mostrar rapidamente. Isso aqui é um fragmento de um livro de horas numa biblioteca pública. É um exemplo que eu vi quando eu era jovem. Tem uma imagem da fuga para o Egito. Aqui é o início das orações na vespertina, no final do dia, e mostra a família sagrada, a viagem para o Egito no pôr do sol. Aqui o crepúsculo, a noite chegando, e a história, no fundo, primeiro, José e Maria e Jesus no burrinho, numa paisagem medieval. Não parece Egito, e tem uma vinheta no fundo sobre a lenda medieval do milagre quando o rei Herodes, que o menino Jesus, ele ordenou a massacre de todos os meninos masculinos na Palestina. Então a família sagrada fugiu. Então, durante isso, um soldado quase prendeu. Quando estavam fugindo, ele conheceu um lavrador que estava semeando o campo. Você viu os fugitivos? E aonde? Ele disse, sim, eu acabo de vê-los quando eu estava semeando o meu campo. Ele olhou em volta e, milagrosamente, todo o campo havia crescido até um milho de 2 metros. E o soldado desistiu da perseguição. O livro de horas, o segundo é outro livro de horas de Joana de Navarra. É um manuscrito pequeno que é feito para a filha do rei da França, porque era uma mulher, ela não tinha direito a se tornar rei nem rainha na vida dela, mas ela foi rainha de Navarra, que aquela colina entre Espanha e França é um pequeno país, Navarra. Esse manuscrito foi iluminado para Joana e 1340 tem as horas para as diferentes horas do dia em honra do rei Luís, que era o bisavô dela. O tataravô, aliás, está aprendendo a lei do manuscrito. Ele está aprendendo a lei, pertenceu a Joana de Navarra. Ela própria é um manuscrito lindo,
feito para uma mulher, e muitos desses livros de horas eram feitos para mulheres. E uma das coisas que eu gostei muito desse livro é seguir a história desse manuscrito, porque é repassado pelas mulheres da família, passa para a filha dela, a nora, aliás, e a nora da nora, e depois passa para o duque de Berry, que dá para a sobrinha, que também era cortesão. Então, o manuscrito chegou a Londres e isso no frontispício foi acrescentado e depois passou para a nora dela, a esposa de Henrique V. E quando ela faleceu, sem filhos, deram o manuscrito para um convento em Paris, fundado pela viúva de um nobre. Então, até meados do século XVII, quando foi roubado, quase certamente roubado do convento por um antiquário francês, Peresque, então vendido eventualmente para um bilionário, e passando por vários donos ingleses até ter sido vendido em Sotheby's em 1921, quando foi comprado por Edmonton de Rothschild, o barão de Rothschild, e cofundador do Estado de Israel, que faleceu em 1935. E como vocês sabem, em 1940, os nazistas ocuparam Paris e a sala forte foi arrombada e o manuscrito foi roubado pelos nazistas. E um dos fragmentos que eu fazia quando eu escrevia esse livro era nos arquivos de Paris sobre uma das guerras, e uma surpresa é que as horas de Joana de Navarra foram roubados por Gehrig dos nazistas, o general. Isso, vocês não estavam esperando Hitler no manuscrito medieval, mas foi guardado para Bastengarten, no canto entre a Áustria e a Alemanha, e no 2 de maio de 45, os franceses e os americanos entraram nessa cidadezinha e o manuscrito foi encontrado na neve do lado de uma estação de trem, e por vários tipos de negociações, finalmente voltou à Biblioteca Nacional de Paris, onde pertence, mas realmente é o único livro de horas dos 12 livros manuscritos descrito no meu livro, que agora é guardado no país onde foi feito originalmente, porque os manuscritos, como eu aprendi na Nova Zelândia, são extremamente portáteis. Então, nas Sotheby's, as mulheres, começou com as mulheres, aliás, começou com a mulher, depois os homens. Os homens sempre têm a culpa, não é isso? É muito interessante que as mulheres, é claro que uma das grandes perguntas na Idade Média é quando as pessoas na história aprenderam a ler, e inevitavelmente os homens, os monges aprenderam antes das freiras, e muitas vezes as mulheres só podiam ler no vernáculo. Então, os primeiros livros escritos no vernáculo, francês, alemão, português, inglês, são escritos para mulheres, porque as mulheres não aprendiam latim, e Joana de Navarra é escrito em francês, que era para uma mulher. Então, as mulheres entram, de alguma forma, elas estão lá. O Christopher e eu falamos sobre a história da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, que é uma história de aventura, porque a Biblioteca Nacional chegou 2 anos depois de quando Dom João chegou no Brasil. Acho que todo mundo sabe que ele teve que sair de Portugal por causa das invasões napoleônicas, e a Biblioteca Nacional veio em caixas 2 anos depois. É uma história muito aventureira. E o Christopher e eu vamos falar um pouquinho sobre o livro de horas, um livro de horas que está na Biblioteca Nacional. Ele queria que eu trouxesse o livro aqui. Eu expliquei para ele que não dava, que isso não seria possível, mas a gente tem umas imagens bem bonitas. Agora tem que colocar as imagens lá. É esse. Eu tenho que contar, isso é uma vergonha. Eu nunca fui à Biblioteca Nacional do Brasil. No entanto,
deixa eu dizer o seguinte, o meu filho vai se casar com uma brasileira agora no sábado. Então, no final da semana, eu vou ter uma nora brasileira e eu espero voltar aqui muitas outras vezes por causa disso. E aí eu vou visitar a Biblioteca Nacional. Ele está indo para Belo Horizonte para o casamento do filho dele. Obrigada. É um ótimo motivo para você estar no Rio, né? Bom, aqui nós temos uma fotografia desse livro que estava aqui no Brasil no princípio do século XIX. É quase com certeza o primeiro manuscrito iluminado que atravessou a linha do Equador. Tem um na África do Sul que chegou em 1820, mais ou menos. O primeiro na Austrália chegou lá mais ou menos em 1830 e esse aqui estava em 1810 já no Brasil. Então, eu acho que provavelmente é a primeira iluminura que viajou tão longe. É o que mais viajou naquela época. É um livro de horas, exatamente o tipo de coisa de que a gente tem falado aqui. Eu não vi, ao vivo, né? Mas verei, ele é feito à mão. E, pelo estilo, foi feito em Paris, porque Paris era a maior cidade na Europa e muitos livros eram fabricados lá. Isso aqui é o início, na matina. É um texto canônico para as horas do dia, é mais ou menos igual em todos, e esse é o começo da matina, quando a Virgem Maria, em si, estava lá de madrugada, em Nazaré, lendo os Salmos. Quando, de acordo com a tradição, chegou o anjo Gabriel e disse a ela que ela teria um filho, que seria o Salvador do mundo. Para muitas mulheres, e isso é uma história de mulheres, né? Para muitas mulheres na Idade Média, esse era o momento mais sagrado de toda a história, em que uma mulher comum, gente como nós aqui, de uma hora para outra, entra no favor de Deus. E o que ela estava fazendo nesse momento? Ela acabou de sair da cama, a gente vê a cama dela ali no fundo, ela acabou de levantar de manhã e ela está lendo os Salmos. Portanto, uma mulher medieval que estivesse usando esse livro de horas, lendo aquelas mesmas palavras, o mesmo texto, fazendo exatamente a mesma coisa que a Virgem Maria estava fazendo. E a ideia era que as mulheres conseguissem se imaginar sendo aquela mulher, usando aquele livro, quando de repente aparece o anjo Gabriel. Assim como os homens deveriam se imaginar na cruz e até ver, né, uma crucificação e imaginar o que seria sofrer dessa maneira. E é por isso que as imagens da Anunciação e da crucificação são as mais comuns na arte medieval, porque eram usadas pelos homens e pelas mulheres. O livro de horas, então, começa com uma mulher aqui e na beirada a gente vê que tem outras imagens da vida da Virgem. No início a gente vê o nascimento, esse é o nascimento da Virgem, e lá embaixo a gente vê a Virgem Maria criança, que ela é mandada pelos pais Joaquim e Ana para o templo em Jerusalém. E esse é o noivado dela com o José. E essa é a única outra imagem que eu tenho aqui desse manuscrito que está na Biblioteca Nacional. Isso aqui já é as vésperas e vemos aqui a fuga para o Egito. Provavelmente não dá para ver do público porque é bem pequeno, mas acima da cabeça da Virgem Maria a gente vê a mesma história dos soldados pegando o homem que está lá no campo dele, semeando. A gente vê aquele campo pálido, verde, tem uma estátua ali, uma estátua pagã, antiga. E, à medida em que a Sagrada Família vai na direção do Egito, essa estátua cai do seu pedestal. E essa é uma lenda medieval. Todos os visitantes do Egito na Idade Média viam essa estátua jogada na areia. E agora a gente sabe que é a esfinge. É o que se chama a esfinge hoje em dia. Era essa imagem que a gente vê ali da estátua caindo do pedestal. O estilo da iluminura aqui, como eu disse, foi fabricado em Paris. Paris tinha o maior centro de livros do mundo, na Europa. Eles não eram monges, eles eram profissionais, as pessoas que fizeram esse livro, e a gente sabe muito por causa dos registros tributários da época em Paris. A gente sabe o nome, a gente sabe onde eles moravam. A gente vê aqui as pontes que atravessam o Sena. Quem já foi a Veneza ou a Florença sabe que lá tem pontes que são cobertas. E tinha exatamente a mesma coisa na Paris medieval. Isso aqui é uma miniatura
que está no Metropolitan, em Nova York, pintada por Fouquet. A gente vê o Petit Pont, que é uma pontezinha, na época, sobre o Sena, que era uma ponte coberta. E à esquerda, a gente vê a igreja de Notre Dame. E bem na frente de Notre Dame, havia uma rua que ia direto da catedral para o Palácio Real, onde está hoje a Sainte-Chapelle. E é lá que ficavam os fabricantes de livros. E aqui sou eu com um bando de turistas do lado de fora da Notre Dame, apontando onde todas as livrarias pequenininhas estavam originalmente, onde se comprava livros no século XV, e vê que tem uma luz divina vindo nessa fotografia aqui, confirmando a minha identificação. Mas é exatamente nesse local onde o livro de horas do Rio foi comprado pela primeira vez em 1460. Nesse lugar. Onde eu estou. É um milagre, né? A gente vê que é um milagre esse, com essa luz vindo do céu. Vamos falar, então, um pouco sobre negócios agora. Os manuscritos são um bom negócio? Quer dizer, antigamente era, né? Mas hoje em dia, você pode um pouco falar sobre o mercado de arte e também o mercado das iluminuras? Bom, eu estou numa posição bastante pouco comum entre historiadores, porque eu passei uma boa parte da minha carreira no mundo comercial. Eu agora trabalho para uma universidade e eu escrevi o que eu espero que seja um livro sério, pelo menos essa era a minha ideia quando eu escrevi, mas eu trabalhei muito tempo no mercado. Eu fui trabalhar na Sotheby's, na casa de leilão Sotheby's, por acaso, em 75, e eu acho que os meus colegas e professores da universidade ficaram horrorizados que eu estava me rebaixando a trabalhar, mas eu adorei, eu adorava. Eu acho que o mercado de arte é um mercado muito interessante. E muitas vezes é um mercado, esses livros eram feitos para indivíduos e os livros sobrevivem mais do que praticamente qualquer outro artefato. Há mais livros hoje em dia da Idade Média do que qualquer outro objeto da Idade Média. Os livros não são destruídos, as pessoas guardam, passam de família para família, passam de pai para filho. E há milhares e milhares de livros da Idade Média que ainda estão em mãos privadas, né? Os historiadores esquecem isso e acham que todos os livros estão na Biblioteca Nacional do Brasil e outras grandes bibliotecas nacionais, mas não é o caso. E a Sotheby's e a Christie's também, a outra casa de leilão, tem 2 vendas por ano só de iluminuras. Alguns são muito caros e outros são baratinhos. Eu não tenho aqui as imagens, quer dizer, a gente preparou isso aqui logo antes do almoço, mas isso aqui é o manuscrito mais maravilhoso que foi vendido na Sotheby's, na época em que eu trabalhei nessa área. É mais ou menos a segunda metade do século XII, são os evangelhos feitos para Henrique o Leão, que era o duque da Saxônia, o fundador da cidade de Munique. É mais ou menos desse tamanho e tem 46 pinturas de página inteira de uma qualidade extraordinária. Isso foi comprado na Sotheby's em 1983. Naquela época, a pintura de mestres antigos tinha sido vendida por 2,2 milhões de libras. Na época, era mais cara. Esse manuscrito, aqui a gente está vendo o manuscrito sendo vendido, foi vendido por 8,2 milhões de libras. Então, durante 5 anos, foi a obra de arte mais cara jamais vendida que não fosse uma pintura. E eu acho que no festival literário a gente tem que se lembrar disso, que foi um livro. Isso aqui é só a capa do manuscrito, né, que foi feita, na verdade, em Praga, no século XVII. A gente está vendo essa coisinha redonda no meio, é um cristal de rocha, e embaixo desse cristal tem uma relíquia de um osso do dedo de São Marcos. É uma oportunidade rara de ter um livro que tem uma parte de um santo anexado. É uma estratégia de venda, né, que deveria ser adotada por todas as livrarias, botar osso de gente. Agora, a obra de arte mais cara é aquele Leonardo que foi vendido ano passado por 500 milhões. Eu não sei se tem algum manuscrito que jamais pudesse ter esse valor, né? O livro de Kells são provavelmente várias centenas de milhões, né? Mas são livros relativamente pequenos. Dá para comprar um manuscrito por $1.000, ou você pode comprar um pedaço de um manuscrito na eBay.
por, sei lá, $30. Não são necessariamente muito caros. Também há leiloeiros e galeristas que vendem. E, para mim, quer dizer, nem todo mundo é igual, né? Mas mais ou menos 1/3 das pessoas são colecionadores de coisas, de um modo geral. Vocês que são colecionadores vão entender o que eu quero dizer com isso. A ideia de que você pode ser proprietário de um manuscrito medieval seu. Eu vi isso numa visita quando eu tinha 16 anos. Eu fui para a Europa, quer dizer, saí da Inglaterra, fui para a Europa, eu comprei meia página. Eu comprei em Paris, custou 5 francos na época. E eu achei que era a coisa mais inacreditável. Eu não conseguia acreditar que uma pessoa normal pudesse ter um manuscrito. E eu ainda tenho esse pedacinho, até hoje. E sabe, é difícil enfatizar a diferença da experiência de você ter um manuscrito desses, ou você ter um desses nas suas mãos. Vocês podem ir para qualquer coleção, qualquer museu, qualquer biblioteca e olhar um manuscrito dentro de uma redoma de vidro, mas essa sensação, sabe, de pegar um na sua mão, levar para casa, olhar, sabe, de noite na cama. Ainda é possível comprar manuscritos medievais. Eu não sei, a gente vai ter perguntas também e eu posso responder perguntas. Já temos perguntas aqui, aliás, sobre o mercado. Eu posso contar como funciona ou como funcionam os leilões, mas eu não sei o quanto vocês querem saber. Já temos algumas perguntas aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Voltando para o seu livro. Você contou muita história sobre esse livro. Você pode contar histórias que estão dentro do livro? Qual é a sensação de achar um documento em Nova York, na Nova Zelândia, na Holanda, na França, e da história que está no livro? Alguma história interna? Eu mostrei aqui uma foto da Parker Library, da Biblioteca Parker em Cambridge. Eu sempre convido todo mundo para visitar. Eu nunca acho que as pessoas vão visitar, mas uma vez uma agente literária chamada Carolyn Donney apareceu sem avisar antes e falou: me mostra um manuscrito, qualquer um, quero ver qualquer um. E, num momento raro de generosidade, eu tirei para ela uma Bíblia, que é um manuscrito gigante, mais ou menos desse tamanho, e é a primeira obra de arte na Inglaterra feita por um artista conhecido. A gente passou uma meia hora olhando, ela fez perguntas, eu tentei responder as perguntas e, no final, nós começamos a falar sobre se seria possível escrever um livro sobre a experiência de ver um manuscrito, porque tem muito livro sobre iluminuras, sobre manuscritos, mas o que a gente tenta fazer nesse livro aqui é contar uma história sobre como é você ir olhar um manuscrito desses, visitar essas bibliotecas. Quando você vai olhar manuscritos que são realmente de grande qualidade, os que são os mais importantes, como o livro de Kells, por exemplo, tentem pedir para eles tirarem o livro de Kells de fora da redoma, para fora da redoma, para você poder olhar, sabe? Porque não vai acontecer, eles não vão fazer isso. Os livros que são realmente caros e valiosos não estão disponíveis com facilidade. Então, a ideia do meu livro é: venham comigo, leitores, e nós vamos ver esses manuscritos. E eu fui a 12 bibliotecas, e falei: eu quero ver esse manuscrito aqui. Eram manuscritos os mais caros, e eles todos falaram: ai, não. Mas eu falei: não, mas eu vou escrever, eu não quero só ver, eu vou escrever sobre eles. Aí eu fui visitando essas bibliotecas todas, eu fui ver todos os manuscritos outra vez, e é uma experiência, sabe, completamente diferente do que é cada biblioteca, do que é você trabalhar numa biblioteca, na British Library, ou na Bodleian, ou na Parker, ou na National Library da Escócia, ou na Biblioteca do Vaticano. Todo medievalista sabe o que é isso, mas a maioria das pessoas normais
não têm acesso. Então, venham comigo com o meu livro. Venham comigo, leitores. Nós vamos sentar um ao lado do outro e eu vou explicar para vocês. Isso aqui é uma biblioteca municipal na França. E tem manuscritos maravilhosos pela França inteira. Quando chegou a Revolução Francesa, os livros foram todos tomados da nobreza e dados às municipalidades. Então, há muitas bibliotecas municipais. E você senta nessa mesa, onde tem uma criança fazendo dever, tem uma outra pessoa olhando não sei o que no computador, e você está olhando um manuscrito de 1000 anos. Aqui é a livraria, a biblioteca de Munique. Tem uma escadaria enorme, bastante alemã, a gente se sente pequenininho quando você chega lá em cima. Aqui é a biblioteca em Dublin, no Trinity College. É uma biblioteca linda, mas talvez a mais linda, né? Elas têm um encantamento, essas bibliotecas, sabe? Se eu tivesse que ter uma água de colônia, um pós-barba, eu chamaria de biblioteca antiga. De tanto que eu gosto. Isso sou eu, outra vez, e essa é a última foto que eu vou mostrar, na Biblioteca Nacional do País de Gales. E eu estou virando as páginas do Chaucer de Haworth, que é o Chaucer é um poeta medieval inglês, que alguns de vocês aqui devem conhecer, e esse é um manuscrito o mais semelhante ao que era dele. Então, sabe, é uma sensação inexplicável, uma sensação incrível. É como quando a gente conhece uma pessoa famosa, sabe, 600 anos depois. De fato, eu estou folheando as páginas que Geoffrey Chaucer manuseou. Não consigo contar. A empolgação me dá um enorme prazer. Permita-me. No seu livro que você escreveu, que não é necessário usar luvas, e eu estou vendo que você está, parece que você está usando luvas. Qual é a sua opinião? Na Biblioteca Nacional é obrigatório usar luvas. A questão de luvas para manusear os manuscritos sempre é uma questão difícil e controversa. É uma pergunta fora do script. Se algum de vocês tiver que aparecer na televisão olhando o manuscrito, metade do público vai dizer que estão ultrajados que você não está usando luvas, e a outra metade fica ultrajada que você está usando luvas. No caso desse livro de Chaucer, foi apresentado à Bibliotecária Nacional e me deram luvas e tiraram essa foto. Quando ele sumiu, disseram, pode tirar as luvas agora. Então, para mim, é muito mais, algo mais tangível com o uso dos dedos sem luvas. Um problema com luvas é que você não tem o controle com os dedos. Os dedos são feitos de pele de animais, assim como os manuscritos. Se você folhear as páginas com mãos limpas, é importante, você tem muito mais controle sem luvas. Se você está utilizando um lápis e você está anotando com livros, a grafite fica no final da luva, então quando você vira as folhas do livro, assim, há marcas pretas no manuscrito, e a maioria das bibliotecas agora grandes não obrigam o uso de luvas. A Biblioteca Inglesa, a Biblioteca Nacional, Vaticano também, Bodleian Parker também não obriga. Então, no meu livro, eu falo sobre o Museu Getty me obrigou a colocar luvas para poder examinar o livro de Horas de Spinola. Num parágrafo à parte, eu disse, que coisa ridícula, uma chateação ter que olhar o manuscrito usando luvas. E tenho orgulho de dizer que, por causa desse parágrafo, não é obrigatório utilizar luvas no Museu Getty hoje em dia. Por minha causa, inclusive. Minha sugestão é que, sim, depois do casamento do seu filho em Belo Horizonte, podemos visitar Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, e pedir que permita não usar luvas. Uma piada. Vamos fazer uma segunda sessão daqui a uma semana na Biblioteca Nacional. Daqui a uma semana, uma outra sessão. Tenho perguntas do público aqui. A primeira é se você estudou o Torá.
o Torá. Qual a diferença entre o Torá e o manuscrito sobre impressão, letras, etc.? A pergunta é sobre o Torá. O Torá é o manuscrito hebraico do Pentateuco, o que nós chamamos o Pentateuco, os primeiros 5 capítulos, Gênesis, Êxodo, etc. Levítico, Deuteronômio, é o texto mais sagrado do judaísmo. E ainda, aliás, eu não descrevo manuscritos hebraicos no meu livro, mas é um dos 2 lugares onde manuscritos ainda são feitos à mão. Você ainda pode comprar um Torá feito em Israel. Hoje, os métodos que utilizam e a escrita e a fabricação do pergaminho é exatamente igual como seria na Idade Média. Ainda é um rolo de pergaminho, não passaram para dobrar na forma de códex. Então, é um rolo, como texto clássico, de ponta a ponta, e os rolos de pergaminho, Etiópia também, onde você ainda pode também ter manuscritos encomendados em pergaminho, também escritos à mão na Etiópia, mas do Torá, os pergaminhos são sobre uma sobrevivente de um método de produção de livros que não mudou há 2 anos, e o fato é que é inalterado realmente, é uma parte importantíssima da produção. É muito interessante que das 3 islamismo, judaísmo e cristianismo, os 3 temos livros sagrados, os 3, mas é impossível errar quando você está copiando um Torá. Se você cometer um erro de qualquer tipo, você não pode deletar, você tem que parar e recomeçar. E o mesmo se aplica quando você escreve o Alcorão. E, teoricamente, o Alcorão não pode ter um erro. Eles são rigorosíssimos e os textos são preciosos. Se você errar, você tem que abandonar e recomeçar. É totalmente diferente na tradição ocidental. Somos muito mais pragmáticos no cristianismo. Se cometer um erro, você faz uma rasura e escreve na margem. Muitas vezes fazem em vermelho, porque queriam chamar a atenção para o fato de que haviam corrigido. E manuscrito corrigido é muito característico dos livros ocidentais, mas não do Torá ou do Alcorão. É uma grande diferença também. Mas acho os manuscritos hebraicos fascinantes, porque muitos eram feitos na Europa, na mesma época dos livros ocidentais, às vezes iluminados pelas mesmas pessoas, inclusive. E é uma espécie de magia, um mundo mágico do final para frente, são incompreensíveis para a maioria dos cristãos da Idade Média, mas existe o Museu Getty, comprou um Torá iluminado há uma semana atrás. O preço não foi divulgado, mas eu chutaria que seria em torno de 18 e 20 milhões de dólares. Talvez o livro mais caro que o Museu Getty tenha comprado, mas é espetacular. Então, existe sim. Você pode falar sobre a relação entre manuscritos cristãos e aqueles vistos nas culturas islâmicas? A pergunta é se posso falar sobre a relação entre manuscritos cristãos e islâmicos. É uma pergunta que as pessoas começaram a escrever livros sobre, teses, inclusive, sobre 1000 vezes. E a resposta é: ninguém descobre nada que não haja ligação, que saibamos. Em primeiro lugar, muitos manuscritos parecem semelhantes a livros orientais, talvez particularmente aqueles feitos para o Duque de Berry, como a arte Mogul, mas os cristãos fizeram primeiro. Ilustrávamos livros muito antes de haver ilustração no Oriente Médio, ou próximo. Deveria haver alguns livros orientais na Idade Média, é lógico, mas nenhum deles é conhecido. Não conhecemos nenhum que tenha chegado à Europa. É surpreendente também que não há ligação conhecida. Se houver um elo, inversamente, que nós fazíamos primeiro no Ocidente. Uma pergunta difícil. Há muitos manuscritos que você adora de manusear, que estão nas mãos de leilões de arte antiga medieval. Com autógrafo, é isso? Autografados? Se entendi bem a pergunta, ela vai ler. Ele vai me dizer se estou errado.
os manuscritos sobrevivem com autógrafo na escrita real dos autores próprios medievais. É claro que todos estamos procurando, porque se você está editando um texto medieval, você quer chegar o mais próximo possível ao que o autor de fato escreveu. E cada vez que você copia um livro, as pessoas cometem erros, corrigem às vezes a próxima pessoa que corrige comete outros erros, pode rasurar, etc. E a história que fica cada vez mais complicada na medida que repassa para outras gerações. E para voltar, a caligrafia do autor é muito importante. E a resposta é que existem alguns sim, que são do século XII, na caligrafia de Guilherme de Mons, de Cantuária, um monge de Cantuária que escreveu a história dos seus tempos que sobrevivem na caligrafia dele e autografado de Decameron de Boccaccio, está em Berlim, na caligrafia do próprio Boccaccio. E é uma caligrafia feia, inclusive. Vários manuscritos sobrevivem com o autógrafo de Tomás de Aquino, no século XIII. O santo dominicano, ele era canhoto, e as pessoas geralmente mantinham, não por causa do interesse no texto, mas porque era um santo. Então, há exemplos, sim, de manuscritos autografados. Eventualmente, um autor que escreve um livro, muitas vezes escreve, talvez, sobre tábuas de cera ou fragmentos de papel e passa para o escriba, como passar a tese para um datilógrafo e depois ele corrige. Temos muitos manuscritos que são escritos por um escriba profissional, mas corrigidos pelo autor. Cristina, por exemplo, de Pisa, os seus manuscritos, eu falo sobre a onda, a empolgação de ter nas mãos um manuscrito original, mas podemos também ter um manuscrito que foi escrito por uma pessoa famosa. Dá para ver, inclusive, o processo de composição acontecendo na mente do autor, onde mudou, alterações, etc. Esse tipo de... é totalmente fascinante. E não existe hoje com Google, cada autor, talvez todo mundo aqui trabalha com a máquina, não existe com Word, etc. Já acabou isso, mas da Idade Média, sim. É fascinante, inclusive. Então, sim, existem. Você pode contar um pouco? É outra pergunta. Você pode falar sobre seu manuscrito predileto que você gostaria de comprar? Meu favorito. Ao contrário de vocês todos, eu não tenho gosto nenhum. Eu gosto de todos os manuscritos. Não tenho preferência. Eu escrevi um livro. Esse livro, já escrevi outros. Esse livro é sobre 12 manuscritos famosíssimos, mas ficaria tão feliz quanto escrevendo sobre manuscritos horríveis, em condições péssimas. E cada livro, cada manuscrito, ao contrário de um livro impresso, cada manuscrito é original, único, feito à mão, copiado à mão, e como pessoas, cada pessoa é interessante. Todo mundo é interessante, todo mundo tem uma história, cada manuscrito tem uma história, e todos são fascinantes. Acredito, talvez, se tivesse que escolher, é como quando os filhos dizem qual é a sua cor predileta. Eu não sei qual é a minha cor favorita. Se eu pudesse escolher um manuscrito que se destaca na Catedral de Winchester, na Inglaterra, há uma Bíblia do século XII, com 4 volumes, iluminada para Henrique, o irmão do rei, e tem iniciais enormes de uma arte esplendorosa. Eu já vi várias vezes, a última vez foi há 2 meses atrás. Eu acho que talvez seja a melhor obra de arte feita na Inglaterra. Dentro da catedral, ainda pertence à catedral, não se mudou há tantos anos e é um dos objetos mais comoventes que sobreviveu da Idade Média. Eu desafio qualquer um que folheie as páginas que não fiquem comovidos com a qualidade espiritual e artística desse livro. A imagem que eu mostrei do ouro
nas páginas, na beirada. Isso é da biblioteca de Winchester, que é inacabada. O irmão do rei faleceu em 1181. Então, tem aquele momento da criação, quando foi abandonada e a Bíblia ficou inacabada. É um manuscrito mágico, inclusive. Você já esteve numa biblioteca de um mosteiro? De um mosteiro, estive em muitos mosteiros. Claro, na Europa, a maioria dos mosteiros foi fechada em diferentes fases. Na Inglaterra, os mosteiros foram fechados no 1538 a 39. Na Alemanha, muitos mosteiros foram encerrados no século XVIII e muitos dos outros foram fechados com Napoleão. Então, quando a Alemanha foi ocupada por Napoleão, na França, na Revolução Francesa, os manuscritos passam para coleções públicas. No entanto, ainda existem alguns lugares no mundo onde há mosteiros que ainda têm manuscritos. Eu falei há poucos minutos sobre a Bíblia de Winchester. Pertence, não é um mosteiro, mas pertence à catedral. Na Áustria, há muitos mosteiros, Melk, etc., que ainda são mosteiros, ainda têm manuscritos da Idade Média. Eu escrevi um artigo uma vez sobre manuscritos medievais na Croácia, onde há mosteiros na Croácia, na catedral em Zagreb. Me mostraram manuscritos maravilhosos por uma freira que me mostrou. Ela disse, isso é ouro de verdade. Passou o dedo em cima do manuscrito. Sai no dedo, então você sabe que é ouro real. Então, era assim, com aquelas descrições dos antiquários visitando mosteiros do passado. Sim, ainda há manuscritos que pertencem aos mosteiros, com 1000 anos, não de segunda mão. Estamos falando sobre coisas muito antigas, mas é um mundo que não acabou ainda. Christopher, temos muitas perguntas, mas eu vou pedir fazer a última pergunta. Como Sherlock Holmes dos manuscritos, você pode contar um pouco e dizer que você encontrou tudo que você queria encontrar? A pergunta é uma pergunta dupla. Se descobrimos todos os manuscritos, se descobrimos tudo sobre todos os manuscritos, a resposta é absolutamente não. E nunca vamos descobrir tudo. Graças a Deus. Algum de vocês que queira se dedicar a manuscritos, posso garantir que vão fazer descobertas. Cada aluno do mundo que trabalha com manuscritos medievais identifica artistas desconhecidos, manuscritos que nunca foram vistos antes, ainda estamos descobrindo e identificando manuscritos, ainda podemos fazer isso e vai continuar muito além das nossas vidas. Eu quero conhecer tudo sobre um livro medieval. Eu quero saber onde foi feito, quando, por quê, como, para quê e quem fez, e aonde, e quanto custa, e quantas imagens, e como copiaram, quem eram, o que receberam, e por que copiaram, onde esteve, quem leu, e como sobreviveu, e como chegou da Idade Média, quanto vale hoje, como você pode ver hoje em dia. Não existe um limite ao que eu quero saber. Então, Christopher, desejamos a você uma visita prazerosa em Paraty e um casamento belíssimo em Belo Horizonte também. Podem pegar esse ouro que está aqui em cima do palco, quem quiser.